Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Senti firmeza no boa noite hoje, hein? Gostei de ver. Tudo jóia, pessoal? Tudo bem. Espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso lar. Aqui, tem alguém aqui que é a primeira vez? Tudo bem? Bem-vinda. Como que é seu nome? Luciana. Bem-vinda, viu, Luciana? Para quem não sabe, como a Luciana que está aqui a primeira vez, e para quem estiver assistindo a gente que não conhece, nós temos reuniões todas as terças e quintas-feiras, são reuniões públicas, tá? Começamos com uma palestra, normalmente, e depois a gente segue para os trabalhos de passe. Além das reuniões públicas, a gente tem também as nossas reuniões de estudo, presencial aqui toda segunda-feira. Oh, muito obrigada, presente. Toda segunda-feira a gente tem o COEM, Evangelização Infantil, das 8 às 9h30 da noite, aqui presencial. E a gente também tem os nossos cursos online, que tem dias variados, né? Então, quem quiser conhecer ainda dá tempo de se inscrever, fiquem tranquilos, dá tempo de participar. Hoje nós teremos a nossa tão esperada, o sorteio da nossa rifa de Páscoa. Está ali a mega cesta que nós fizemos para vocês. E quem vai ser o sortudo veremos hoje, depois da palestra, um pouquinho antes do passe. Eu já comprei um monte de rifa, estou aí na área. Luciana, como é sua primeira vez, eu vou te dar um presente, tá bom? É um livro do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem, sem mais delongas, hoje a gente tem aqui a presença da Tânia e do Ronaldo Campos. Eles são trabalhadores lá do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra e são queridos amigos aqui da casa, já também foram trabalhadores aqui da casa, então nos conhecem muito bem. E eles mesmos vão iniciar com uma prece em forma de canção para a gente. E tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigada. A Daninha falou. Acho que vai estorvar o microfone. Vai atrapalhar um pouquinho para ler aqui, então acho que eu vou tirar. Pode ser? Pode. Atrapalhar mais. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou, envolvido em trevas densas, em pranto se prostrou e, seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Oh, meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz, em mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, ó meu Jesus. Boa noite a todos. É com uma satisfação imensa estar aqui, ser acolhido com tanto carinho, com tanto amor, como a Gabriela falou,
né, seu Almeida? Nós somos crias da casa. E eu espero que vocês estejam e permaneçam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos. Eu sou o Ronaldo Campos. Esta senhora que eu conheço mais ou menos é minha mãe. Mais ou menos. Só 48 anos. Mais a gestação. E algumas encarnações, talvez, né, seu Almeida? Ah, certamente. É uma alegria muito grande estar aqui no nosso lar, uma casa que temos um apreço muito grande, desde menino, né? E temos amizades muito sólidas aqui, muito sinceras. Então, que Deus nos guarde em a sua paz, para que possamos realizar o melhor possível. Queridos, o nosso tema hoje, Palavras de Emmanuel. O venerável e altíssimo Espírito de Emmanuel, durante 70 anos praticamente, foi o grande responsável pela evangelização do povo brasileiro. Isto segundo o espírito venerável também de Joana de Ângeles. Ela disse em certa feita que Emmanuel era o grande responsável pela evangelização do Brasil. E quando nós pensamos na grandeza deste espírito e tudo que ele nos deixou, nós só conseguimos sentir gratidão por tudo que ele representa aos nossos corações, porque certamente vai demorar muito, muito mesmo, para os nossos corações absorver tudo aquilo que o Emmanuel nos deixou escrito, não é? Tanto que, quando o nosso querido Emmanuel promoveu aquela série famosa, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, entre outros. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o nosso querido José Raul Teixeira, médium e tribuno espírita, informa que são nomes, esses nomes dos livros, são nomes de algumas colônias espirituais no Brasil. E o Emmanuel, ele estudou com profundidade os textos evangélicos, para trazer à humanidade as suas reflexões. Eu sempre fico abismado como pode um espírito escrever tanta coisa sobre o mesmo assunto. Eu fico boquiaberto, sinceramente, porque às vezes a gente, para falar o mesmo tema em duas casas diferentes, a gente fala, meu Deus, o que eu vou falar agora? Ou você vai falar o mesmo tema aqui. Eu tenho certeza que o Emmanuel poderia falar sobre o mesmo tema sobre um ano inteiro. E nós teríamos ainda um conteúdo riquíssimo, certo? Emmanuel foi um grande discípulo de Paulo de Tarso. Segundo ele próprio, um dia, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, foi Paulo de Tarso o espírito que lhe inspirou a Jesus. Muito embora, na sua encarnação enquanto Públio Lentulus, ele se encontrou pessoalmente com o Senhor dos Espíritos, não é? Mas Paulo tem uma grande contribuição para a evolução espiritual de Emmanuel, tanto que quando ele e Anchieta, ele como padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estavam nas terras paulistas da capital, a cidade, a vila formada, foi em homenagem ao grande Paulo de Tarso, São Paulo. Fundaram a cidade de São Paulo em homenagem ao grande Paulo de Tarso, que nós falaremos um pouco aqui. Emmanuel nos deixou muitas lições. A Bíblia deixou ali gentilmente hoje uma frase, ensinamento do Emmanuel. Eu citarei algumas aqui. É impossível, eu acho que no mês inteiro nós trabalharmos o pensamento de Emmanuel, quanto mais nos 40 minutos que nossa limitação, não pelo tempo, mas a nossa limitação não poderia contribuir com mais daquilo que o Emmanuel nos oferece, porque nós não temos essa condição e competência. Mas vamos lá. Lendo o livro 50 anos depois, onde ele fala sobre o espírito altíssimo de Célia, conhecida na ortodoxia católica como Santa Marina, né? Ela era o irmão Marinho lá, né? E Célia era realmente um anjo encarnado ou reencarnado.
Existe uma passagem lá que até hoje me toca profundamente, porque nós não conseguimos absorver o pensamento abstrato deste espírito vinculado aos corações ali de Célia e Ciro. Há uma passagem, logo no começo do livro, ainda na primeira parte, quando Célia conta ao seu avô Neio Lúcio, que veio a ser no futuro Neio Lúcio, o espírito que ditou para o Chico, por exemplo, o livro Jesus no Lar. Neio Lúcio, vô de Célia, o avô de Célia. Ali, Célia conta ao avô que, conversando com Ciro em certa feita, os dois muito jovens, praticamente adolescentes, sentados um do lado do outro, as suas mãos se encontraram. E os dois ficaram ruborizados. Neste instante, olha a grandeza deste ensinamento. Ciro olha para a Célia e diz: Célia, palavras de Emmanuel, tá? Célia, guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, pois um dia nos beijaremos nos céus, onde a malícia humana não pode nos alcançar. É algo praticamente para a gente, espírito comum, inconcebível, que ainda respiramos os vapores da libido, do desejo, confundindo muitas vezes a paixão, que Paulo de Tarso disse em Paulo e Estevão: a paixão é venenosa, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Então, quando nós compreendemos o alcance de Ciro e Célia, que não se permitiram sequer aquela situação do encontro das energias do corpo e do espírito, e esperaram por algum tempo para se acompliciarem nos mais altos cimos, nós percebemos que ainda hoje este ensinamento escapa um pouco à nossa compreensão. Mas a gente fica pensando, como é possível o Emmanuel nos trazer obras tão intensas? Falo aqui agora dos romances, né? Começando por há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e o sublime livro de Paulo e Estevão. Como este espírito conseguiu tanta riqueza de detalhe? É lógico que nas obras todas a sua encarnação está presente, certo? Mas existem algumas alternativas que possivelmente a grandeza do espírito de Emmanuel se utilizou. A primeira delas, a mais fácil, que talvez sejam as consultas dos alfarrábios divinos, os livros antigos divinos consultados nas bibliotecas espirituais. A segunda hipótese são as entrevistas com os espíritos envolvidos. Então isso é uma grande possibilidade também. E a terceira talvez seja a mais provável, segundo a narrativa de Chico Xavier, que é a situação do espírito alcançar o éter divino. Nós sabemos que tudo que acontece na Terra, seja no plano físico ou espiritual, fica gravado no éter divino. Palavra, denominação de Bezerra de Menezes. Tudo que nós fazemos está gravado nesse ambiente. Então Emmanuel, quando ditou o livro Paulo e Estevão ao nosso querido Chico, ele informa Francisco Cândido Xavier que ele teve a possibilidade de assistir ao livro como se fosse um filme, com a sua mão mecanicamente psicografada, mas a sua consciência, através da projeção luminosa de Emmanuel, fazia com que o Chico assistisse todas as cenas do livro. Tanto que o Chico conta que quando houve o encontro de Jesus com Paulo de Tarso na estrada da Macena, automaticamente ele parou de psicografar, porque o espírito se emocionou demais, o espírito do Chico. Então o Chico conta que ele se ajoelhou e chorou nesse instante, porque era muita emoção. Afinal de contas, Emmanuel projetava a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lê lá o Paulo e Estevão, na narrativa de Emmanuel, não ipsis literis, talvez eu não lembre desse modo, mas nessa proporção, Emmanuel diz que Paulo de Tarso, caindo
cavalgadura, ele olha para o céu e vê uma luz intensa e um homem de peregrina e majestosa beleza, que desce do céu, ou parece descer do céu ao seu encontro. E olha isso, onde a sua túnica parecia ponteada de luzes, de luzes. Então são coisas que a gente não consegue conceber. E para a gente poder entender um pouquinho do trânsito da vida, eu sempre fico me perguntando, nas dificuldades da vida, será que o Chico passou pela aspereza dos contatos com as pessoas difíceis, com aquelas situações tão comezinhas do nosso dia a dia? E o Emmanuel, na personalidade de Nestório, lá no livro 50 anos depois, ele foi inquirido, né? Como ajuizar valor, paciência, resignação com aquelas pessoas difíceis que convivem conosco, que são maledicentes, que sorriem para a gente, mas por trás, quando nós não estamos, falam mal da gente, no vocabulário popular, puxam o nosso tapete. Como é que a gente convive com isso? Perguntando para o Nestório, alguém perguntando para o Nestório, isso há mais ou menos 2000 anos atrás. E olha o que Nestório, Emmanuel encarnado, não é? Palavras dele informam. A ciência do bem agir consiste em não se preocupar com o pensamento, com a fala e com a ação de quem quer que seja, e aí ele arremata, e deixar que as pessoas se preocupem constantemente com a nossa vida. Falei, gente do céu, e a gente queima fosfato, neurônio, preocupado com a opinião alheia, e às vezes a gente se desgasta, entra em conflito, e nós estamos muito, muito distante dessa realidade diferencial. Para eu encerrar essa minha primeira participação, para eu passar aqui para a Taninha, eu vou recordar um pensamento do grande Emmanuel, as suas palavras lá no livro O Consolador, porque isso também me calou fundo, como tudo que ele diz. O primeiro pensamento lá no Consolador é o seguinte, que o paciente, não o paciente enfermo, o paciente, a pessoa paciente, é aquele que entesourou muito amor em si mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nem amor nenhum. Não tem amor nenhum. A gente tem uma vitrine de amor, porque nós temos uma paciência muito irregular, né? A gente tem uma paciência, às vezes, para cair alguns papéis aqui, a gente pega no chão sem reclamar. Ai, que eu li esse papel todo. Não, é um exemplo, viu, mamãezinha? É um exemplo. A gente pega sem reclamar, mas de repente a gente Ele falou e olhou. num grupo de crianças gárrulas, numa creche, Jesus do céu, eu sou pedagogo, hein? Pedagogo, meu Deus do céu. Aquela gritaria, eu falei, não tenho. Esse tipo de paciência eu ainda não tenho. Olha que eu vou contar, hein? O enfermo, quando nós tratamos com enfermos, e o enfermo é aquela pessoa que acha que está sempre certo, a gente perde um pouco de paciência, né? Para não falar muito. Então, quando eu li esse pensamento do Emmanuel, eu falei, meu Deus do céu, se o paciente entesourou muito amor em si mesmo, falta-me, falo por mim, tá? Para não constranger ninguém, falta-me muito amor ainda no coração. Mas nós estamos em processo. Afinal de contas, o Espiritismo é essa luz que vem proporcionar ao nosso espírito uma lucidez e um caminho mais suave na compreensão do Mestre. E ainda em O Consolador, lá Emmanuel afirma algo que nos toca o coração. Ele diz o seguinte, que Jesus é o excelso provedor de todas as nossas necessidades, além de Mestre e Senhor de todos nós. Então, nós não temos essa compreensão do que o Cristo representa para os nossos corações. E ele ainda remata, se não fosse a misericórdia divina do Cristo, a vida na terra seria insuportável. Mamãe.
Meu filho disse que não tem paciência. Vocês precisam ver a hora que a gente está ensaiando as músicas Ai, mãe, poxa vida. que nós vamos apresentar, né? Nós estamos preparando para apresentar no Obreiros no dia 18, dia 25 na USE. E aí a gente vai selecionando as músicas. Eu não tenho paciência, já vou adiantar. Eu tô lá, cantando, e falo, você saiu fora do ritmo. Ah. Ela fala que eu tenho olho de cobra, eu olho pra ela com olho de cobra. Não, ele me fuzila com os olhos, literalmente. Quando ele erra, agora eu vou dedar. Ele dá aquela risadinha para mim e fala, foi sem querer. Tudo bem, não é, meu filho? Nós estamos caminhando junto aí, ó. 23 anos que Pois é. junto já. Olha, diante de tudo que o Ronaldo falou sobre o livro Paulo e Estevão, nós separamos 2 trechos. Bom, o livro inteiro realmente não tem nem o que falar. Mas essas 2 situações que nós preparamos aqui é bem bonita para a gente ter uma reflexão melhor. E uma delas está assim: talvez esteja enganado. Paulo dizendo a João. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverás prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder a sua admiração. E disse: és feliz, Paulo. Disse esse convicto, porque entendeste o programa de Jesus ao teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos, pois se o Cristo partiu, sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado: Esse companheiro era João Evangelista, viu, gente? devemos contar com Calvário numerosos,
Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignominia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Isso é uma pergunta que vai calar para cada um de nós como lição de casa, não é? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo às suas imensas bondades. Esse foi o primeiro diálogo. E no segundo, não menos mais bonito que esse, ele diz, aí é Lucas, né, meu filho? Sim, aqui é Lucas, no segundo diálogo. No primeiro diálogo nós tínhamos... Deixa eu só falar aqui rapidinho. Perdão. No primeiro diálogo nós temos um trecho de Paulo e Estevão entre João, o evangelista, e Paulo de Tarso. E nós notamos ali a grandeza dos dois espíritos. A Tania vai discorrer um pouquinho sobre isso. Nesse segundo diálogo, nós temos Lucas falando a Paulo de Tarso quando ele estava se preparando para embarcar para Roma. E velhinhos, crianças, Maria de Nazaré, entre muitas pessoas ali estavam acenando para ele, Paulo de Tarso, emocionados pela gratidão que o apóstolo representava aos seus corações. Então Lucas começou a mencionar. Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam de tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor o meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isto sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com os trabalhos ásperos, com os sacrifícios, abnegados pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Falarás do nosso encontro com homens poderosos e cultos, dos nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, consciente de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Meus amigos, Paulo, ao ser chamado às portas então de Damasco, ao levantar-se, olhou o Senhor e disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Isso já transformado de Saulo para Paulo, pois a sua transformação foi imediata. Porque Jesus nele confiou, pois sabia que ele, agora Paulo,
passando-se a chamar Paulo, tinha uma fé luminífera e por onde ele passaria, deixaria um rastro de claridade. E não mais deixaria de falar do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho Consolador. O que Paulo fez com entusiasmo, com alegria, com esperança e emoção. Assim, temos nós que sermos felizes, como ele citou, né? Tu és feliz, Paulo, porque é isso que Jesus Cristo espera de todos nós. A terra é difícil de viver? Não, a terra não é difícil. Nós é que não somos muito fáceis vivendo na terra, não é? Viver é fácil, gente. Basta amarmos, ser solidários para não sermos solitários. Temos uma meta a cumprir, a de evoluirmos e avançarmos na direção dos mais altos patamares da imortalidade um dia. Lembremos que para isso não sairemos daqui sem as nossas cicatrizes, não é? Assim, já que conhecemos um tantinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que vivenciá-lo e levá-lo com o mesmo entusiasmo de Paulo de Tarso, com a mesma alegria, a mesma emoção e principalmente quando quem aqui passar ou em qualquer outro centro que venha trazer os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não que eu tenha no total, mas eu procuro ter um pouquinho de humildade no falar, no se dirigir a outros irmãos, não impondo a voz como autoritário e dono do conhecimento total, porque esse conhecimento nós e ninguém ainda tem. Isso são palavras não só minhas, como de Haroldo Dutra. Porque Deus, Ele tem pressa para que renovemos a nós mesmos e as paisagens sofridas da humanidade. Deus tem pressa, sim, porque a mensagem do cristianismo espírita é a sua resposta às tormentosas lágrimas da terra, das dores, das amarguras, do desespero e das perturbações. É o que nós vemos hoje na terra, não é? Eis aí então a reencarnação para nós nos renascermos das cinzas da ignorância e lembrando que o reino dos céus está no santuário de cada um de nós para que conquistemos é indispensáveis os atos morais, a renovação interior, a prática da caridade e a vivência do amor. E para concluir, compreendemos nessas palavras de Emmanuel a enorme altura espiritual de Paulo, assim como a de João. Fazendo um paralelo com o livro Renúncia, o espírito Antênio informa: o homem comum só vê no sofrimento expiação ou prova. Raro são aqueles que veem o ato de sofrer como uma grande alegria e honra por contribuir com Jesus, para Jesus e o seu Evangelho. Paulo atingiu esse nível, pois todos os sofrimentos nada mais representava para ele, pois ele mesmo afirmou: a vida
não é a banalidade dos dias terrestres, e sim gloriosa ressurreição, entre parênteses, ressurgir junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase final de Paulo, que a vida é verdadeira. A vida verdadeira não é a banalidade dos dias terrestres. As nossas preocupações aqui no mundo, que tanto fervilham muitas vezes a nossa pressão arterial, não é? Tudo isto é um aprendizado. Tudo aquilo que a gente passa é neutro. Nós damos às situações o sabor da nossa emoção. Tanto que agora, usando o pensamento de Joana de Ângeles Espírito, por Divaldo Franco, ela nos informa e nos auxilia a refletir, para darmos às situações, problemas, o valor que elas merecem, nem mais, nem menos. E também, nos utilizando ainda do pensamento venerável de Emmanuel, aquela famosa frase que ele trouxe ao nosso querido Chico, por intermédio, de Maria de Nazaré, que pediu ao Emmanuel para trazer ao Chico: isto também passa. O Chico levou essa frase com tanta intensidade que ele fez uma plaquinha e colocou aos pés de sua cama. Quando ele abriu o olho, ele lia lá: isto também passa. Quando ele ia dormir, ele lia: isto também passa. Serve para os momentos de felicidade, que também são fugitivos, mas principalmente pelas situações de sofrimento. Então, gente, para homenagear o Altíssimo Espírito de Emmanuel, nós faremos aqui o nosso encerramento com uma canção que tem por nome Canção a Emmanuel. Mamãe, se eu não conseguir cantar e chorar, ela continua, porque ela é mais firme, tá? Quem falou? Irmãos, que levai nossa prece ao reino da paz e da luz. Dizei deste amor que floresce em nós pelo Mestre Jesus. Rogai ao Senhor que nos mande o nosso querido Emmanuel. Com ele nossa alma se expande, tornando-se ao Pai mais fiel. Emmanuel, por caridade, mostra a verdade aos irmãos seus. Quando tu chegas, bondoso amigo, trazes contigo bênçãos de Deus. E é com essas bênçãos de Deus, com a paz única, concreta e verdadeira do Rabi Galileu Jesus de Nazaré, permaneça com todos vocês nessa semana que está de Semana Santa, que Jesus entrou montado num burrico, naquele tapete vermelho, porque quem passou pelo tapete vermelho foi o burrico e não Jesus, né? O mesmo povo que o aplaudiu, o entregou depois numa cruz de ignominia, mas ele saiu vitorioso, ressurgiu mais lindo do que nunca e permanece entre nós. Uma feliz Páscoa de renovação, de ressurgimento a todos vocês. Muito obrigada. Nos informa o venerável Emmanuel ainda que Jesus, o fundamento de toda a verdade neste planeta, nos abençoe e proteja.
pelo carinho de todos, pela atenção, pelo convite da casa. Nós agradecemos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Muito obrigado, uma excelente noite. Muito obrigada, Ronaldo, Tânia, sempre emocionando todo mundo. Boa noite a todos. Enquanto as meninas preparam o sorteio da rifa, vamos ler mais uma psicografia recebida nos trabalhos aqui da casa. Sobre tantas vidas. Ergamos nossas preces ao mais alto, ajudando no equilíbrio da atmosfera vibracional da Terra, que tanto sofre com as últimas convulsões do mal. Sejamos nós pontos de luz, que, quando unidos, criam feixes a iluminar as consciências. O exemplo é a melhor forma de disseminação da Boa Nova do Cristo. Amemos, caros irmãos, como criaturas de Deus. Oremos ao Pai por todos que sofrem em meio às guerras, aqueles que ainda guardam em si o arquétipo de Caim e Abel, os que ainda guardam na alma os instintos animalescos do ódio, da cobiça e da intolerância, que nada mais são do que a representação do orgulho próprio ferido. Oremos, irmãos, para aqueles que irresponsavelmente ainda flertam com os conflitos, especialmente por aqueles que governam e têm o poder. Jesus veio nos ensinar sem julgamentos e sem restrições. Então, que Deus abençoe a todos e ao nosso planeta, que é o paraíso materializado por Jesus para o nosso deleite. Que assim seja. É que ela tem o filme. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram aqui com a nossa rifa, seja aos da organização, aos que divulgaram, que ajudaram com as vendas e, claro, aos que contribuíram comprando um número, tá? Cada contribuição é uma semente de amor que nos ajuda a sustentar as obras aqui desta casa. Então, boa sorte e vamos ao sorteio. Vou tirar, então, os números não vendidos, tá? Bi, chuta aqui pra fora. A Bianca ela seleciona todos os nomes e vai colocar no sorteador, né, Bi? É isso? Esse sorteador é automático e aí a gente vai fazer isso aqui para vocês ao vivo e a cores. Você é velha. Entreguei agora a idade. Lembrando, né, que essa cesta foi uma doação. A Jo foi quem fez esse lindo coelhinho azul, maravilhoso. Quase que eu roubei para mim, estava lá em casa, a tentação foi grande. E o Paulo também nos ajudou aí fazendo os ovinhos surpresa, que são super bonitinhos. Tá pronto aí, Bi? Então, bom. Tcharananã, torcendo, sorteando. São muitos números. Ups, estamos com dificuldade de conectar. Mais uma vez, gente, que ele tá lembrando qual que é o meu número. Peraí. Vai que eu ganho, vocês acham que é marmelada. Então, foi o número 464, é isso? Vamos ver quem que é o sortudo do 464. Tarará. Denise Almeida. Marmelada esse negócio de ser Almeida, hein? Eu tô achando. Seu Almeida, o senhor tá usando pseudônimo? Ó, parente. Então, a gente vai entrar em contato com a Denise para ela receber essa maravilhosa cesta
Mais uma vez, como a Bi disse, muito obrigada, pessoal, para quem comprou e principalmente para essas meninas aqui que merecem aplauso também, viu? Porque, olha, estão detonando. Obrigada, gente. Então, agora a gente vai continuar nossa reunião. Então, vamos dar uma voltada aqui de novo para a parte espiritual, deixar a parte material agora.